Eu sou um Rodolfo totalmente diferente. Os dogmas que eu carregava, hoje já não me pertencem mais, não faz mais parte. Mas se tratando do Evangelho, o Evangelho mudou, porque o senhor foi 36, 40 anos pregando a palavra de Deus, estudando, sendo um apologeta, sabe, estudando hermenêutica, estudando tudo que é correlacionado à Bíblia e a Jesus Cristo, mas o senhor foi mudando ao longo desse tempo. A sua ótica sobre os textos bíblicos, ela foi mudando também. E qual é o fenômeno que fez o senhor pensar diferente em relação aos textos bíblicos? Porque o texto é o mesmo. Uhum. E qual é a interpretação hoje que o senhor tem de muitos e muitos textos que anteriormente o senhor pregava sendo aquela verdade e hoje as coisas mudaram? Porque o Evangelho, para mim, não mudou. Mas eu tô falando com um recém-convertido de 7 anos aqui, pelo amor de Deus, não colocar na mesma prateleira que o senhor, mas... Embora você seja um convertido de 7 anos, você é um cara inteligente e brilhante. Ah, não, obrigado. Não, e vai ser muito fácil eu responder isso para você. É mesmo? Vamos lá. Já que é para ser disruptivo, sim, a primeira coisa que eu vou dizer é disruptiva. Não existe evangelho. Não existe evangelho. Quando você diz o evangelho não mudou, isso aí que você está dizendo que não mudou, não existe. O que existe? Centenas de leituras do evangelho. Vamos imaginar o seguinte. De que evangelho nós estamos falando? Quando eu tinha 17 anos e eu fui para o seminário, para a Faculdade Teológica Batista em São Paulo, eu fui colocado num contexto, tendo sido criado numa igreja batista, do universo batista, da Convenção Batista Brasileira. Certo. Quando eu cheguei no seminário, eu descobri que existia uma tal de Convenção Batista Nacional. Que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque esses caras aqui da Convenção Batista Nacional, eles têm uma experiência com o Espírito Santo que é uma heresia. Como assim que é uma heresia? Como assim? Mas sabe que tem Batista Independente, Batista Regular, sim, Batista não sei o que lá. Aí eu fui vendo aquilo, então o que aconteceu? Simples, eu estudei. Eu descobri que se os batistas são esse espaço aqui, a tradição de 2000 anos de fé cristã tem os presbiterianos, os metodistas, os católicos carismáticos. Os batistas da África são diferentes dos batistas da Europa, os batistas da Europa são diferentes dos batistas dos Estados Unidos, e assim vai. E mais do que isso, eu descobri que a gente evangélico, de tradição reformada, a gente acha que o cristianismo ou o evangelho começou com Martinho Lutero e com João Calvino, começou em 1517 na Reforma Protestante. Tem 1500 anos antes de teologia que foi desenvolvida, elaborada, discutida. Eu descobri que tem o catolicismo romano, tem o catolicismo romano antes da Reforma, o catolicismo romano depois da Reforma, tem a Igreja Ortodoxa do Oriente, que rompeu com o catolicismo romano no ano 1000. Nós protestantes rompemos no 1500, os caras já romperam no ano 1000. Aí quando eu fui ver o cristianismo ortodoxo, por exemplo, eu fui estudar sobre salvação, doutrina da salvação, a soteriologia do cristianismo ortodoxo. Qual foi o resultado? Eu não achei céu e inferno. Como assim um evangelho que não tem céu e inferno? Para eles essa discussão é periférica. Porque para eles a salvação não é um lugar para onde você vai depois que você morre. É o tipo de gente que o Espírito Santo forma em você. Entendi. Aí eles dizem o seguinte, olha, sabe o que é a salvação? É deificação, teoses, de Theos, né, de Deus. Sim, sim. É a deificação, é a formação da natureza divina em você. Aí você lê o apóstolo Paulo dizendo que aqueles que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é só o primeiro? E o que Deus está fazendo? Outros Cristos, você, eu, eles. É muito louco pensar nessa teoria, hein? O que é ser salvo? Não é ir para o céu, é ser feito conforme Cristo. É a imagem de Deus que está
incompleta ou não está expressa de maneira plena em você, a obra do Espírito Santo fazer isso aí aparecer. Mas a ideia de céu e inferno nessa fica... Não existe. Não é uma categoria deles. Por exemplo, o cristianismo que nós conhecemos no Ocidente, ele é uma construção em linguagem jurídica, forense. Deus é o juiz. Jesus é nosso advogado. Nós somos um réu. Nós vamos ser condenados a ir para prisão perpétua no fogo. É engraçado falar porque a gente pensa nisso. Não é isso? É isso. Então, nós somos condicionados a pensar assim? Sim, mas sabe quando foi que isso foi formulado? No ano 1000, foi Santo Anselmo. Santo Anselmo construiu essa lógica de um tribunal e Deus como juiz. É isso que eu estou te dizendo. Os cristãos ortodoxos que leram lá no 2º século, no 3º século, por exemplo, Irineu de Lyon, no 2º século, ele disse assim, olha que bonito que ele falou, Rodolfo, você vai gostar. Que Jesus, sendo Deus, se fez homem, para que os homens pudessem ser feitos deuses. Que loucura isso. Que Jesus, sendo Deus, assumiu a forma humana para nos levar, como seres humanos, a nos tornarmos participantes da natureza divina. Eu e o Pai somos um, e eu oro para que assim como eu e o Pai somos um, que todos sejam um, assim como tu és em mim, eu em ti. Aí você vê Pedro apóstolo diz que nós temos preciosas promessas para que por meio delas nos tornemos participantes da natureza divina. Por exemplo, Irineu de Lyon, Jesus é, por natureza, aquilo que nós estamos destinados a ser pela graça. Nossa, isso é forte. Ele assume a nossa condição humana. Lembra o seguinte, ó, vê se não faz sentido. Quantas árvores tem ali no jardim do Éden que nós poderíamos ter comido? 2. 2. Teologicamente falando. A do bem e do mal. E a do conhecimento. Não, a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Sim. Nós não comemos da árvore da vida. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E fomos expulsos do paraíso. Aí tem um teólogo ortodoxo, russo, contemporâneo, Nikolai Berdyaev. Ele diz o seguinte, que a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Que quando você come da árvore da vida, você se torna participante da natureza divina. E se você é participante da natureza divina, não existe inferno para você, não existe céu e inferno. A lógica muda desse cristianismo ortodoxo, que é encantadora, não trata de céu e inferno. Então quando você fala, tá, o evangelho não mudou. Tá, o evangelho. Eu entendo quando você diz isso, porque o Paulo apóstolo diz, ó, eu preguei um evangelho, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, maldito. Então, bom, então tem um evangelho e tem outro evangelho. Né? Só que a maneira como a tradição cristã, ao longo de 2000 anos, foi descrevendo o evangelho, descreveu, inclusive, evangelhos distorcidos, absolutamente distorcidos. Distorcidos, pastor. Evangelhos que não refletem a intencionalidade da obra redentora de Jesus. Por exemplo, quantas pessoas entendem que o propósito de Deus ao salvá-las é fazer delas semelhantes a Jesus Cristo e não levá-las para o céu? Pouquíssimas pessoas pensam dessa forma. Você sabia que o seu destino não é o céu, o seu destino é Cristo? É isso que é o evangelho. Agora, eu digo, olha, você aceitou Jesus como Salvador? Aceitei, ganhei passe livre para o céu, eu bato na minha mulher, eu empresto dinheiro, sou agiota, eu minto, eu exploro meus funcionários, etc. Por quê? Porque eu sou salvo. Eu tenho salvo-conduto, eu já estou com o céu garantido. Inclusive, eu tenho tanta certeza que eu vou para o céu, que não é pelos meus méritos, é pelo sangue de Jesus. Então, já que eu não preciso ter mérito, também não faz diferença se eu tenho demérito. Então, como é que... Quando eu era pequeno, Rodolfo, olha,
tô falando demais? Pode me Não, cortar. eu acho sensacional. Tem gente na live falando que eu tô falando muito. E eu nem tô falando. Olha só. E perguntou assim, é um debate. Tem um cara falando assim, é um debate. Ele não deixa o Ed René falar. Eu não sei o que ele tá assistindo em casa, velho. Mas amém. Não, olha só. Quando eu era pequeno na igreja, tinha uns crentes que eu falava assim, pô, isso aí é joio, né? Mas ainda bem que a gente não se mistura. A gente cresce junto, não, né? A gente discerne, mas a gente não julga nem condena. Amém. A gente só discerne. Eu falava, isso aí é joio, né? Isso aí não é trigo, não. Aí eu aprendi na minha igreja o seguinte, não sabe o que é? É que essa pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, mas ainda não aceitou como Senhor. Como assim? Aí eu cresci, estudei, li Romanos e vi o apóstolo Paulo dizendo que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, então serás salvo. Quer dizer, a salvação só existe para quem tem Jesus como Senhor. Exatamente. Tá certo? Olha, até aí tudo bem. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles por quem ele morreu, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer, isso é a salvação. Se a perdição é a afirmação do ego em detrimento de Deus, eu digo, eu sou dono da minha vida, e Deus diz, não é não. Se eu tirar a mão de você, você vira pó. Mas eu digo, não, eu banco. Isso é a perdição. O que é a salvação? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Só cruz, né? O que Jesus diz, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse vir após mim é vir para onde? Quem quiser mergulhar na morte e sair vivo do outro lado, negue o seu ego. Porque se você não negar o seu ego, você mergulha na morte e na morte você fica. Porque só Deus é a fonte da vida. E se você não quer nada com Deus, não tem vida para você. É você pular para fora da... É o ventilador que se desliga da tomada e quer continuar ventando. E Deus está dizendo, você não vai continuar ventando. Não tem fonte de energia. Não tem. Aí o ventilador fica lá na energiazinha residual, dizendo, tô ventando. Aí Deus fala, espera. Espera. Então, o que é o Evangelho? Existem muitas lógicas do Evangelho. Qual é o papel do Espírito Santo nisso? O que é a igreja? Sabe? Então, o que mudou para mim? Mudou que eu estudei, eu conheci outras tradições, eu conheci outras leituras do Evangelho, e eu digo, olha, tudo bem, o Evangelho é um só, mas as leituras do Evangelho são múltiplas. E muita gente acredita numa leitura como se a leitura fosse equivalente ao Evangelho. E é esse o discernimento que nós precisamos ter e disseminar, né? Não, é uma aula, tá? Eu não consigo nem refutar nada do que o senhor disse aqui, porque nem me compete a isso. Estou só aprendendo aqui, mas eu tenho alguns questionamentos em cima disso. Porque, por exemplo, isso não pode ser uma ideologia... Vou pensar melhor aqui. Isso não pode ser, talvez, uma busca por um pensamento que não está sendo aceito nessa roda. Então eu preciso achar algo que seja compatível com aquilo que eu estou pensando, porque aquilo que eu aprendi como doutrina já não está mais fazendo sentido para mim. Eu estudei tanto, eu abri tanto a minha mente que isso aqui não está fazendo mais sentido. Então eu vou buscar livros apócrifos, eu vou buscar uma outra referência, eu vou buscar fora da Bíblia uma explicação para esse meu pensamento. Não seria uma ideologia, sei lá, de alguma forma, para que o senhor se firme nesses seus pensamentos e não entenda de fato, cara, como é que eu vou formular essa pergunta sem ser... Eu quero ser frugal aqui, cara, eu quero ser simples na minha pergunta, eu não quero ser invasivo nem te deixar péssimo com a minha pergunta, mas não seria o motivo do senhor buscar validade ou validação naquilo que o senhor tem pregado ultimamente? Ou naquilo que o senhor entende como ideologia? Não sei se eu fui claro. Sim, eu diria primeiro que, novamente, essa é uma pressuposição de que existe um evangelho puro.
e que depois que o evangelho puro deixou de fazer sentido para mim, eu comecei a buscar outras fontes para validar o meu novo pensamento. Essa é a pergunta que eu quis fazer. Perfeito. Ok? Obrigado. Logo, nós estamos partindo da noção de que existe um evangelho puro. Sim. E eu estou dizendo que não existe. Que não existe? Não, porque a doutrina que te ensinaram já é uma ideologia. Ela foi construída onde? Ela foi construída nos Estados Unidos da América do Norte. Por exemplo, Rodolfo, se você fosse catequizado dentro da Igreja Católica, certo, o seu cristianismo seria um. Sim. Se você fosse catequizado pelo cardeal Ratzinger, seria outro. O seu cristianismo seria um. Se o seu papa fosse o Francisco, o seu cristianismo seria outro. Com certeza. Então, toda doutrina é uma ideologia. Alguém chegou lá. Então, por exemplo, eu fico impressionado que os doutores contemporâneos, eles acreditem que o pensamento de João Calvino, desenvolvido no século XVI, é o suprassumo da leitura da Bíblia. Pô, tem 16 séculos antes do João Calvino. O que veio antes, né? Exato. Então, assim, quando alguém me doutrinou com o calvinismo, quando alguém me doutrinou com o catecismo de Westminster do século XVII, já é uma ideologia. Aí quando eu saio do catecismo do Westminster, estão dizendo que eu fui buscar uma ideologia. Não. Eu estou saindo de uma para ir para outra. E isso é natural. Todo mundo faz isso o tempo todo. Você tem um médico ortopedista que, mano, você está tratando com ele e não está resolvendo, você vai buscar uma outra linha da medicina. Você tem uma nutricionista, você vai buscar uma outra linha da nutrição. Analogia e com o evangelho, por que a gente não pode fazer assim? Né? Esse evangelho que me deram é um evangelho que promove, sustenta, retroalimenta a exclusão, a violência, uma sociedade estratificada, hierarquizada. A violência? A violência? Em que sentido? Esses aí são os profetas de Baal. Não esses daí que estão atrás do... Abre aqui, bateu o coração aí, irmão. Vamos começar a orar pela justiça. Bateu o coração. Deu um frio na barriga agora. Não, pensa nisso, cara. Vamos destruir os tronos de Baal, cara. Baal aqui agora. Esses aí são os profetas de Baal. Ok. Eles são os pagãos que estão pondo a perder Israel e levando Israel para a idolatria. Vamos passar o cerol nesses caras. Em nome de Deus. É a tradição de Israel do zelo. É do zelo. Aí, quando chega nos dias de Jesus, ótimo, o que os discípulos falam a respeito das cidades da Samaria? Só quer que a gente mande cair fogo do céu aqui também? Jesus diz, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Elias ficou lá atrás. Elias ficou lá atrás. Aí você pega o pessoal que invade como é que chama lá, o complexo do Alemão, o Estado de Israel, e passa o cerol nos terreiros. Porque leu na Bíblia que Elias fez isso com os profetas de Baal. Então, a gente precisa fazer uma leitura do texto bíblico, perceber como é que ele evolui ao longo do tempo e da história, como é que ele é ressignificado por Jesus, porque senão a gente reproduz o mesmo modelo. Interessante o senhor falar isso. Porque tudo já não faria sentido se a gente começar a pensar só na vida de Jesus, porque essas questões da violência, que o senhor mesmo citou aqui, está muito ligado ao Velho Testamento. E eu vejo muitos pregadores ainda batendo no Velho Testamento, mas Jesus não veio para rasgar a cortina, não é diferente depois de Jesus? Não seria mais fácil pregar esse tipo de evangelho, daquilo que Jesus ensinou, ao invés de talvez buscar outras validações? Porque, por exemplo, a minha validação está em Jesus. O meu consentimento de céu e inferno, para mim, é válido, porque me dá um senso moral de algumas coisas.
Eu acho que um novo convertido, ou talvez o evangélico, né, o cara cristão, a pessoa cristã, ela precisa desse senso de céu e inferno, até por uma questão de moralidade. Não pensar nisso como um adjetivo que existe, ou como uma prerrogativa que a Bíblia te dá, é muito difícil. O senhor consegue entender meu pensamento? Eu consigo, eu posso até admitir que talvez fosse mais fácil, mas não seria possível. Não seria possível? Não seria possível a gente pegar e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler só o Novo Testamento então, esquece o Velho Testamento, esquece o genocídio praticado por Josué, esquece o genocídio que Deus mandou Saul executar contra os amalequitas. Sim. Né? Vamos esquecer o Velho Testamento e vamos ficar só com Jesus? Não, não é possível. Por que não é possível? E isso, acho que essa sua pergunta talvez seja a pergunta que esclarece tudo que eu estou tentando dizer, e que graças a Deus não estou sozinho nessa tentativa. Claro. É que não é possível você compreender o Evangelho, Jesus, e compreender o que significa Jesus se você não tem visão histórica. Ok. De como na história se construiu a pessoa de Jesus. Então vou dar um exemplo simples. Um exemplo simples. O povo está escravizado no Egito e Deus vem e diz assim, olha, pegue um cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, pinte os umbrais das portas e janelas, o anjo da morte vai passar e vocês sairão. Quem tiver as portas e as janelas pintadas com o sangue do cordeiro vai ser poupado da morte. Aí os caras fazem isso e saem do Egito. Porque Deus diz, ouvi o clamor do meu povo, tal, e ele tira o povo do Egito. Depois ele para no Sinai e Deus diz para Moisés, ó, isso que vocês fizeram lá no Egito, vocês vão ter que fazer todo ano. E quando os filhos de vocês perguntarem, vocês contem essa história. Aí durante 2000 anos, as crianças em Israel crescem ouvindo que o sangue de um cordeiro foi a expressão da graça de Deus libertadora. Depois de 2000 anos, Jesus aparece e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo entendeu. Se não tivesse o Velho Testamento, o João ia dizer, eis o Cordeiro, que é isso? Não teria contexto. Não né? tem contexto. Perfeito. Então a gente tem que entender a história, como é que se construiu na história. Como é que Israel foi compreendendo quem é esse Deus? O Abraão foi lá querer matar o filho dele, aí Deus falou, para. Eu não sou um Deus que aceita sacrifício de vidas humanas. Para. A partir de Jesus, nenhum sacrifício de vida humana é necessário. Glória a Deus. E é legítimo e é aceitável. Amém. Se a gente não compreende isso, a gente constrói uma cultura higienista. Nós temos uma maçã podre na nossa sociedade que nós temos que sacrificar para o bem de todos. Exatamente. Sabe quem falou isso? Quem? Caifás. Caifás disse o seguinte, vocês estão acreditando nesse tal de Jesus? Quando o César, imperador, souber que vocês estão acreditando no tal de Jesus, ai de vocês, ele vai vir aqui com a legião e vai passar o rodo em cima de todo mundo. É melhor que morra um só homem do que toda uma nação. E aí eles crucificaram Jesus. Com que raciocínio? O raciocínio de vamos sacrificar para o bem de todos. Rodolfo, esse pensamento está presente hoje. Com esse pensamento, a gente constrói uma política de segurança pública higienista. Com esse pensamento, a gente constrói uma política de segurança pública que limpa a periferia da gentalha preta, pobre, ladrão, tudo gente mal formada e já nasceu para ser bandido. Vamos sacrificar a bandidagem em nome da segurança. Pelo estereótipo também, né? Pelo estereótipo. É esse raciocínio higienista que não cabe na Bíblia Sagrada. Não dá para defender isso com a Bíblia na mão.